Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Porque Deus te deu a oportunidade de vir aqui adorar. Nós podemos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quem pode dar uma glória a Deus? Porque se temos a oportunidade de adorar, por que nós vamos economizar o nosso glória, né? Se nós temos a oportunidade de adorar, por que nós vamos economizar o nosso glória? Se Jesus te deu saúde, te deu força, te trouxe aqui para tu dar o melhor para Ele, então não observa, mas vai adorando a Ele, porque onde tem adoração, tem presença de Deus. Onde tem presença, tem milagre, tem restauração, Deus brada, Deus opera. E Deus tem falado comigo algo, sabe o quê? Enquanto está aqui adorando aqui, Ele está trabalhando aqui, Ele está trabalhando lá, Ele está operando lá e dizendo: a vitória é tua, porque Ele é fiel. É para quem crê, irmão. Eu sei que não saiu da tua casa porque não crê. Eu tenho certeza que ninguém se desloca da sua casa se não é para dizer: porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu vou adorar, eu vou glorificar Ele, porque é para Ele. E eu atribuo a Ele a honra e a glória por estar aqui hoje. Eu me sinto muito honrada de estar pela primeira vez nessa igreja. O ano passado nós recebemos o convite, não conseguimos ir por conta de um outro compromisso, mas Jesus preparou para nós estar aqui. E eu tenho certeza que Ele é fiel e Ele vai fazer maravilhas neste lugar. Nós estávamos ontem em um congresso, irmão, que ele não terminava, porque a glória tomou conta do ambiente. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que operou lá, Ele está operando aqui. E tu vai sair daqui, aquilo que tu vai buscar. Se tu crer, levanta a tua mão nessa noite e vai glorificar Ele, porque Ele tem maravilhas para neste lugar. Porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. E eu, se você participou desse milagre, junto com vocês, porque eu já recebi a minha vitória desde o começo do mundo que eu ouço Deus falar. Tem um céu que nos espera, tem um céu que nos espera. Pastor, muito obrigado, pastor. O senhor, a sua família, pela oportunidade, muito obrigada, a sua esposa. Eu quero parabenizar todas as nossas irmãs, estão maravilhosas. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, porque vocês já são uma bênção. Mas que o Senhor siga abençoando vocês. Eu estou feliz em ver a cantora Fátima, eu te amo demais, cantora Fátima. Amo vocês, vocês são uma bênção. Louvo a Deus pela vida de cada pastor, meu esposo, que me dá a honra de me acompanhar. E todos que aqui se encontram. Tem muitas pessoas aqui que eu tenho o privilégio de conhecer, de estar adorando ao Senhor junto. Eu louvo a Deus pela vida de toda a igreja. Abra a sua Bíblia comigo. Josué capítulo 3. Aleluia. Que tema maravilhoso. A Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Eu confesso para esta igreja que ontem o Senhor tirou o meu sono, dizendo assim: filha, fala para aquele povo que vai estar naquele lugar que o tempo da humilhação cessou. E eu tentava dormir, mas não conseguia, porque Ele dizia: aquele povo é meu, o tempo da humilhação cessou. E Deus está dizendo: já vai comemorando vitória, porque Ele está dando vitória neste lugar dessa noite. Ele é fiel, aleluia. Vai adorando a Ele, porque enquanto nós adoramos, tem providência descendo na casa. Tem providência descendo na casa. Já vai recebendo a tua, porque tem providência descendo. Já vai estar dizendo: sabe o quê? Enquanto a tua adoração está subindo, tem providência descendo. Deus está libertando lá, operando lá, salvando lá e dizendo assim: aquieta, porque Ele é o meu Deus. Josué capítulo 3. Aleluia. Apenas o versículo 5 diz assim. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo:
Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se sente glorificando a Ele, exaltando a Ele. Eu sinto Deus fazendo maravilha neste lugar. Eu sinto Deus trabalhando neste lugar. Porque quando nós nos reunimos com esse intuito aqui, irmãos, aleluia, o operar de Deus é grande, o trabalhar de Deus é grande. Porque você tem um dono. Porque você tem um Deus que peleja pela tua vida. Porque você tem um Senhor que te conhece, que te sonda. Você sabe que você tem um Deus que peleja pela tua história. Porque você tem desanimado no meio da caminhada. Levanta a tua cabeça. Abre a tua boca de profeta. O Senhor já falou conosco nessa noite, dizendo para profetizar. O Senhor já falou conosco, dizendo para profetizar. Se você não profetizava mais, não cantava mais, não faz mais aquilo que Deus te ordenou a fazer, começa a receber do céu hoje autoridade, graça, unção sobre a tua vida, porque o Senhor está dizendo: é contigo que Ele conta, que é Deus pequeno, é só os pequenos. Levanta a mão os pequenos, aqueles de coração aquebrantado, que estão aqui dizendo: Senhor, eu sou pequeno, porque o único grande é aquele. Ele que é grande. E quando nós prestamos a Ele essa honra, essa glória, porque tudo é dele, aleluia, a situação é diferente. Quando nós começamos a ler e meditar desde o primeiro capítulo de Josué, após ele passar a ser o sucessor de Moisés, nós vemos um homem com a responsabilidade tremenda nas suas mãos. Nós vemos um homem que tinha uma multidão para ele conduzir até a terra prometida. Havia ali uma responsabilidade na vida dele, que era necessário ter uma vida de santidade. Era necessário ter uma vida de compromisso, de renúncia na presença do Senhor. Nós temos vivido dias que, quando nós falamos de santidade dentro dos templos, muitas vezes paira um silêncio, sente-se desconforto, porque muitas pessoas não querem mais saber da mensagem da santidade. Quando nós falamos de santidade, muitas pessoas não querem mais saber. Por quê? Porque as pessoas, elas querem milagre, elas querem providência, e Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo que é o dono do milagre, é o dono da ouro, é o dono da prata, mas também ele merece a nossa honra, a nossa glória para ele, que nós fiquemos no caminho, fazendo a vontade dele. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm mais se preocupado com essa vida de santidade diante do Senhor. Tem muitas pessoas que, por causa da caminhada, se sentem cansadas, muitas vezes pensando em desistir, e muitas vezes não tem se atentado a este caminho da santidade a qual nós temos para a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que pecado é pecado. Ele não mudou o pecado, ele continua sendo pecado. Se nós não tivermos uma vida diante da presença do Senhor, como seremos cheios do Espírito dele, como teremos a presença do Eterno na nossa vida. O Senhor, ele está dizendo: enche da minha presença, enche da minha presença, porque se não tem a presença dele, aonde tu vai, o inferno tem que recuar, porque tu está cheio da presença dele. E é isso que ele quer de mim e de você. É que nós nos enchemos da presença dele. Mas como nós vamos nos encher da presença dele se nós não entrarmos pelo caminho da santidade? Você tem uma responsabilidade na tua caminhada. Jesus, ele te trouxe a essa terra e atribuiu a responsabilidade da tua vida. Nós daremos conta naquele grande dia, quando nós chegarmos e estivermos face a face com ele. Nós daremos conta, aleluia, naquele grande dia não vai ter com quem levar ninguém, porque cada um vai dar conta de si. Então aquilo que está atrapalhando a presença de Deus na tua vida, o Senhor está dizendo: tira do caminho, tira aquilo que está atrapalhando de tu me adorar, de tu glorificar, de tu me obedecer e ser cheio. Tira, porque ele quer fazer coisa nova. Porque nós
uma vida de santidade. Nós temos que fazer uma avaliação diária. Jesus está te agradando? Jesus, isso está te agradando? E tem muitas pessoas que perderam esse apetite para esta avaliação. Hebreus 12:14 ele diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem o céu preparado, tem o céu preparado, e o Senhor está dizendo: conserto nas nossas vidas, para que venhamos nos encontrar com Ele naquele momento. Porque Josué é o daquele povo. E ele sabe que se não for pelo caminho da santidade, o rio não ia abrir. Se não fosse pelo caminho da perseverança, estamos sendo a vontade de Deus. Aleluia, não ia ver maravilhas. Quer ver maravilhas? Entre no centro da vontade de Deus. Quer ver maravilhas? Deixa Deus conduzir a tua vida. Quer ver maravilhas? Deixa Ele ser o dono da tua história. Quer ver maravilhas? Entrega verdadeiramente a Ele e diz: Pai, eu já entreguei. Caia por terra a minha vontade, mas prevaleça a tua, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e Ele tem sempre o melhor para a tua vida. Porque quando entregamos e confiamos, a gente vê resultado. Quando entrega e confia, dorme, descansa. E sinta Deus trabalhar na tua vida. Ele não muda, Ele é fiel. Ele está dizendo: aquieta o teu coração. Quem está pelejando por ti, como Ele pelejou por aquela multidão, não é o homem que fala, promete, mas não cumpre. Mas o Senhor está dizendo: aquele que te fez a promessa, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Dedique-se a Ele com amor, não por obrigação. Porque tem muitas pessoas que se dedicam, mas faz algo achando que é obrigado a fazer aquilo. Mas o Senhor está dizendo: se dedique, porque Ele merece. O preço não foi moeda, foi de sangue. Muitas vezes nós temos dito que estamos cansados, que quer desistir. Imagine se Jesus se cansasse de mim e de você. Então não se cansa, persevere exaltando, glorificando a Ele, porque Ele tem recompensa. Ele tem recompensa. Há uma recompensa de Deus. Porque o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós somos privilegiados em estarmos aqui hoje, porque muitas pessoas queriam estar aqui, mas não estão. E Deus deu um privilégio para mim e para você. E muitas vezes nós achamos que tudo é um fardo, nós achamos que tudo é pesado, nós achamos que não dá, que é difícil. Muitas vezes falar de santidade: isso para mim não dá, porque isso aqui não tem problema. Jeová está dizendo: tu tem o Espírito Santo na tua vida, tem problema sim. Aquilo que entristece a Deus, Ele está dizendo: isso fere, isso entristece, isso faz eu e você perder o foco. Mas o Senhor está dizendo: enquanto tem pessoas que não se corrompem, que não se trocam pelo prato de lentilha, o Senhor está dizendo: essa é a minha geração, esse é o povo que eu chamei para glorificar meu nome. Por quê? Porque eu sou santo, sede santos. Porque muitas pessoas têm trocado a presença de Deus. Mas quando nós temos a presença dele, nós vamos caminhando, nós vamos muitas vezes passando na luta, mas o Senhor vai te dando força, o Senhor vai te abraçando, e o Senhor vai dizendo: eu estou no controle, eu estou pelejando, eu estou trabalhando.
hoje. Eu e você somos privilegiados de dizer: Senhor, tu me chamou. Senhor, tu me chamou. Senhor, tem um céu. Senhor, tem um céu que me aguarda. Vai cessar o choro. Vai cessar, vai cessar. O Senhor está dizendo: e ele limpará de teus olhos toda lágrima. E ele limpará de teus olhos toda lágrima. E ele limpará de teus olhos toda lágrima. Porque ele está dizendo: vai cessar, vai cessar, vai cessar. Está matando. Josué fala para ele: santificai-vos. Mas Josué já está sentindo o cheiro do milagre, já está sentindo o cheiro da providência, já vai sentindo o teu milagre chegando, já vai estar trabalhando em teu favor, já vai estar trabalhando em teu favor. Enquanto você adora, Jeová trabalha. Enquanto você adora, Jeová beleza. Muitas vezes você está aqui nessa noite dizendo: Pai, só tu sabe como ficou a minha casa. Mas o Senhor está dizendo: eu visito lá. Eu visito lá. Porque um dia eu me deparei com uma senhora e ela disse assim para mim: Adelaide, eu estava no culto adorando a Deus. O meu esposo bebia todos os dias e muitas vezes nem deixava eu ir para a igreja. Mas teve um dia que eu estava lá adorando. A glória tomou conta da casa. E eu disse assim: Senhor, visita lá. E ele disse: enquanto tu está aqui adorando, eu estou libertando ele lá. Eu estou libertando ele lá. E quando ela chega na casa dela, ele está de joelho dobrado, chorando. E ele diz para ela: eu quero o teu Jesus. 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 A partir daquele dia a caminhada foi outra. A partir daquele dia Deus de ele maravilha! foi para a casa de Deus de mão dada, glorificando a Deus. Então não te preocupa não. Vai adorando aqui, porque Deus te deu a oportunidade. Já vai sentindo a maravilha aí, ó. Já vai sentindo as maravilhas que Deus vai fazer. Já vai sentindo as maravilhas que Deus vai fazer. Por quê? Porque aquele povo entrou pelo caminho da santidade, pelo caminho da obediência. E Jeová abraçou do céu e matou providência lá. No meio daquela multidão, ele está mandando aqui hoje. Segunda Crônica 7,14. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua dor. Enquanto tem oração, tem um povo forte. Enquanto tem joelho dobrado, tem um povo forte. Enquanto tem joelho dobrado, tem um povo fortalecido, dizendo: eu não paro, eu não me rendo, porque eu tenho um Deus que me sustenta, que peleja, que trabalha e que está na tua vida. Vale a pena orar. Eu não conheço um combustível para a vida do crente se não é orar. Oração, jejum, perseverança, obediência. Irmão, o povo feliz é um povo que obedece. O povo feliz é um povo que obedece, pastora Juliana. Um povo que obedece, ele vai colhendo vitória. Um povo que obedece, ele está caminhando na terra e ele vai colhendo vitória. E ele vai dizendo assim: meu Redentor vive, meu Redentor vive, meu Redentor vive, meu Redentor vive. E ele vive, ele vive, ele vive, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui.
gente entende. Cada um dá o melhor para ele, né, assim? Cada um entrega para ele o melhor. E qual que é o melhor na santificação que eu posso fazer para ele? É orando a ele, é jejuando, é adorando, é glorificando a ele, é dizendo: Pai, a minha vida é tua, já entreguei ela para ti. Vai operando da maneira que tu quer. E você vai perseverando. E enquanto você vai perseverando, que a tua vitória não chegou, o Senhor está dizendo: vai profetizando no meio do vale. Vai profetizando. Vai profetizando. Porque Deus está dizendo: Ele vai mudar. Ele vai mudar. Tem azeite, tem reserva, tem depósito. Tem depósito, tem depósito. Jeová vai multiplicar. O azeite vai multiplicar. O azeite vai multiplicar. Tu vai sair daqui fortalecida. Tu vai sair daqui forte. Tu vai sair daqui um exército forte para glorificar Ele lá fora. Exaltar Ele aonde tu vai. Aonde tu vai, tu é testemunha viva que Jesus é face da terra. Então adore Ele em espírito e verdade, porque tem maravilhas, tem maravilhas, tem maravilhas. Tem maravilha, Jeová está dizendo. Tem maravilha. E Ele está dizendo: mais unção sobre a tua vida, mais graça sobre a tua vida. O Senhor está dizendo: eu estou trabalhando lá, eu estou operando lá, eu estou pelejando por ti. Enquanto dá o melhor para mim, vai adorando, porque eu vou te surpreender por este dia. Prepara o banquete, prepara a festa, porque será grande, diz o Senhor. Ele tem banquete, ele tem banquete, ele tem banquete, ele tem banquete. Quando ele fala aquele povo lá no deserto, ele está dizendo: eu estou contigo, na nossa da cara. Passando só, mas Jeová está passando contigo esta batalha. Jeová, Ele está passando contigo. E crente fiel que adora o Senhor, ele glorifica a Deus no meio do vale. Ele glorifica a Deus no meio da prova. Porque eu e você não estamos na presença dele por aquilo que ele tem para nos dar, mas por aquilo que ele já nos deu lá na cruz do Calvário. Quando ele disse: foi consumado.
autoridade porque eu te abraço. Nessa noite eu digo não temas, porque eu sou contigo. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Tem coisa nova chegando. Tem vitória chegando. Tem novidade chegando. O Senhor está dizendo, tem novidade chegando na tua vida. Santifique-se demais. Dê mais para Ele. Dê mais para Ele, igreja. Vamos sair daqui hoje conscientes mais ainda, porque todo dia Deus fala contigo, dizendo: Pai, eu quero ser exemplo como tu és, Pai. Eu quero ser santo como tu és. E te humilha debaixo da potente mão de Deus, porque Ele tem exaltação. Ele tem exaltação. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: Ele vai tirar do anonimato. Ele vai pegar na tua vida. Ele vai pegar na tua história. Eu vejo Deus falando nessa noite, neste lugar, dizendo assim: ó, eu tenho a surpresa para o meu povo. Tem muitas pessoas que têm dado o melhor para mim. Tem muitas pessoas que têm feito. Não é para o homem, é para mim. E o Senhor está dizendo: continua fazendo, porque tu vai se surpreender. Tu vai se surpreender. Porque Deus vai guardar e vai dizer, como eu fui com Josué: eu sou contigo. Não te mandei eu, porque tu tem a desculpa. Faz o que Deus te manda. Faz o que Deus te manda, porque Ele é contigo. Irmãos, eu quero chamar aqui. Aleluia. Eu quero ouvir. Eu sinto que Deus vai me dar mais. Deus tem mais. Eu quero ouvir a cantora Fátima. Me dê essa honra. Nos dê essa honra. Enquanto ela se prepara para louvar. Irmãos, eu sinto Deus sarando feridas. Tem pessoas magoadas, mas o Senhor está dizendo: a unção de Jeová, Ele está sendo passado agora. Ele está sendo passado agora. Eu quero chamar aquele homem que está de mão levantada. Vem aqui na frente. Eu sinto que Deus te trouxe aqui, igreja, para tu levar a tua bênção, para tu levar a tua vitória. Então vai exaltando a Ele, porque Deus tem Eu vi o Senhor caminhando. E eu vi o Senhor dizendo assim: a ordem ao respeito dele. Eu vi anjos da direita, da esquerda, e a massaia séria. E o Senhor dizendo assim: ó, guardo, remada a machaia, pelejo, remada a camadaia cheia. E ele diz assim: ó, há uma unção de Deus tão grande na tua vida. Remadaia cheia. E ele diz assim: onde eu te mandar, tu vai. E aquilo que eu te mandar, fala. Porque eu sou o Senhor que coloca palavra na tua boca. E quando tu adora, eu vi tu caminhando, tu adorando, e o inferno mencionando nele não toca. Nele não toca, porque ele é lavado, é remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor diz: eu sou contigo. E ele diz: continua adorando, porque tu tem tantas coisas para ver. Cantar as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida, no meio dos teus, os de longe e os de perto. O Senhor diz: tem salvação, tem milagre, tem restauração. Eita Deus de providência! Glória a Deus! Usa essa autoridade! Ande no
pode voltar hoje para mim. E nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Não vai embora sem se render a Jesus. Se você veio aqui hoje, eu tenho certeza que Deus falou contigo, porque a presença dele neste lugar foi linda. Tem mais alguém no nosso meio? Sai do teu lugar. Se não tem, nós vamos orar por essa vida, porque eu sei que a festa no céu é grande. Uma grande festa no céu, por causa da sua vida, filho. Se render a Jesus hoje. Se render a Jesus hoje. Tem mais alguém? Glória a Deus! Tem mais alguém no nosso meio? Eu quero orar pela tua vida, porque eu tenho certeza que Deus, Ele já mandou providência neste lugar. Eu quero pedir para todas as irmãs, o congresso termina hoje, pastor. Nós vamos continuar na festa lá no céu, em nome de Jesus. Porque a festa para a glória dele. Nós vamos continuar festejando todo dia. Eu quero orar pelas irmãs. Vem aqui, minhas queridas. Nós vamos fazer uma oração, toda a igreja. Nós vamos orar por vocês e por todo esse povo que está aqui. E eu tenho certeza que essa oração é um momento de agradecimento. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele bradou neste lugar. E tem surpresa lá. Aleluia. Nós vamos orar por essa vida, porque a festa é completa. Tem salvação de alma, tem restauração e tem milagre. Aleluia. E que vocês continuem marchando, irmãs. Porque no céu nós vamos cantar. Aleluia. No céu nós vamos nos encontrar e cantar no grande coral. Aleluia. Igreja, nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. Porque Ele é lindo e fiel. Querido Deus e eterno Pai, eu agradeço ao Senhor pelas tuas maravilhas. Eu agradeço ao Senhor pela tua presença, porque como sinal da tua presença, Pai, grandiosa nesse lugar, nós vimos maravilhas acontecer para o louvor do teu nome. Eu louvo a ti, Senhor, porque se não tem a tua presença, nada disso teria acontecido. Mas aonde tem a tua presença, Pai, tudo isso acontecerá. Para a glória do teu nome, continua abençoando nossas irmãs. Continua pegando milagres e maravilhas na vida delas, Pai. Eu peço, meu Deus, ao Senhor por essa vida que se rende aos teus pés, Senhor, essa noite. A história dele a partir de hoje, Senhor, será mudada, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa, meu Deus, o teu filho. Continua caminhando com ele aonde ele estiver, Pai. Fortalece ele. Não deixa ele parar. Não deixa ele desanimar. Mas continua com ele. Continua, Senhor, ajudando ele a perseverar até o final. Abençoa, meu Deus, as tuas filhas, Pai. Que nessa noite, para a glória do teu nome, fecha essa festa com chave de ouro, Pai, para o louvor do teu nome. Pai amado, fortalece as tuas filhas, aquilo que elas necessitam, Pai. Continua abençoando elas para a tua glória. Toda a igreja, Senhor, seja com o teu povo, Pai. Todos aqueles que saíram dos seus lares para vir adorar ao teu nome, Senhor, eu te peço que seja abençoado em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui, Senhor, precisando de uma cura, Pai, em nome de Jesus, cura, restaura e muda a situação. Abre porta, Pai, e nos ajuda a andar em santidade contigo todos os dias até a tua volta. A sermos santo como o Senhor é santo, Pai. Seja conosco, Deus, até o dia do arrebatamento, porque nós te esperamos. Eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Que passou um dia na resposta do povo, ao seu lugar, eu agradeci ele pelo específico e agora para o pastor Fernando lá. Veja, Vila Helena, Deus muito abençoe a vocês. Vamos um grande abraço para o Jean, glória a Deus. E para a vida, Deus continue te abençoando. Um abraço para o pastor Sérgio, Novo Horizonte. Deus continue abençoando a vocês. Ele aqui já abraço, ele já está aqui, né? Glória a Deus. Deus continue abençoando a vocês. Muito obrigado, Deus.
Júlio Mesquita, Deus continue abençoando vocês também. Manda oração ao pastor Abraão, glória a Deus. Vila Gomes, Deus te abençoe vocês também. Vou dar um abraço ao pastor Vila Gomes, glória a Deus. Muito obrigado, né? Deus continue abençoando vocês. Aleluia. Pastor Alexandre, Deus continue te abençoando, meu irmão. O senhor Adelaide, Deus continue te abençoando, te usando cada dia mais. Glória a Deus, que esteja sempre no teu ministério, fazer o que ele fez nesta noite, estudar. Eu sabia que ia ser bênção, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, eu só quero dar um testemunho aqui. Eu quero agradecer todas as irmãs de seguração aqui do Jardim Califórnia. Irmã Nazaré, irmã Graci, irmã Ivana, irmã Cida, irmã Cá. Que Deus continue abençoando vocês. São as dirigentes e as dirigentes de seguração. O que eu quero dizer para vocês, amanhã, só vou falar do que eu vou mostrar. Faz 30 dias que a nossa família partiu da eternidade. E a gente vai fazer parte do ciclo de oração. E até aquele momento, faltam 30 dias para conversa. Vai estar uma luta tão grande, mas tão grande por ele das irmãs de seguração. Deus sabe o porquê. E ele recolheu o nosso erro. Naquela sexta-feira, Deus tocou no meu coração hoje que você vai falar o que eu mandar. E quando eu fui até o hospital, estava no Paulo, saí de lá às 8h20. Quando eu cheguei aqui às 8h dele, uma faca que já estava pegando. E a metade do Senhor que mandaram dizer uma faca que já estava falando. E eu levantei quando ela terminou, peguei o microfone, e televisou tranquilamente daquela noite aqui. Naquela noite mudou tudo que tinha no meio de seguração. Aquelas lutas, aquelas pessoas que eu não vou cantar, eu não vou fazer isso, para a honra e a glória do Senhor, todas elas estão aqui no meio participando. Aleluia. Irmãos, o trabalho do Senhor sempre vai haver luta, porque o inimigo não quer isso que ele viu que esta noite não viu. E daqui para o inimigo é uma derrota tremenda. E ele não queria isso, mas pelo sangue de Jesus estamos encerrando esse congresso com chave de ouro. Aleluia. Eu quero agradecer a toda a igreja que tem ajudado em oração, ajudado em tudo, irmão. As irmãs, os irmãos, que aqui, pastor Alexandre, tem um povo abençoado que estudar, viu? Tem um povo abençoado. Eu costumo dizer para todo lugar que eu passo. Muitos perguntam, pastor, como está a igreja de Califórnia? Está uma bênção. Ah, mas não tem nada. Tem, mas daí é vigia, porque o meu Deus é maior. Aleluia. Toda luta que vem, o meu Deus está na frente de tudo. E não há nada que nós resolvido através do jejum e da oração. Aleluia. É o que eu sempre estou ministrando, empregando e ensinando aqui nesta igreja. Oração é a chave de tudo. Amém? Que Deus continue abençoando a todos e que nós possamos continuar glorificando o nome dele, encerrando a festividade, mas a festa continua. Porque eu sempre falo, eu tenho que parar aqui, ela vai começar a céu. E eu quero fazer parte dessa festividade. E eu quero certeza que vocês também querem. Amém? Que Deus abençoe e eu convido a igreja para que todo pé. Eu convido o pastor Adalto, faz a oração. Para que Deus possa nos ajudar. Nosso Senhor, meus irmãos, podemos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor ainda fala com a tua igreja, o Senhor ainda fala conosco. Muito obrigado, Jesus, pelos sinais, prodígios, maravilha que o Senhor operou no nosso meio nessa noite. Eu quero te agradecer por essa vida que o Senhor deu aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa escrever o nome dele no livro da vida, que ele possa dar a tua presença, Senhor. Glorifique e exalta o teu nome, abençoa a tua igreja, meu Pai, levando-nos em paz para os nossos lares agora, Senhor, ocupamos a nossa casa, Senhor, nos livra dos acidentes de trânsito, nos livra dos perigos dessa vida, nos livra do mal e violento, da luz saltador, também dos vírus da doença. Dá uma noite de paz e sono tranquilo a cada um de nós, meu Pai. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Mateus, acabou, vem cá.
O Nazaré que está fazendo, o Nazaré não assim, Igreja, sente um pouquinho. Quero expressar a minha alegria, meu agradecimento primeiramente a Deus, a todos vocês que compareceram. Obrigado, igrejas. E não tem palavras para dizer o quanto nós estamos felizes, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus. Ele faz. Então, tudo que ele tinha que falar, a pastora que já passou, já foi falado, e eu só quero dizer assim, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãos, pelo empenho, sabe, pela luta, pela peleja, mas nós vencemos, porque Deus estava conosco. Amém? Eu queria convidar aqui a irmã Cleusa. A irmã Cleusa é a nossa pastora, é a primeira dama. Nós queríamos passar para ela uma lembrança, um agradecimento por ela ter paciência conosco. Também quero passar no pastor Silas uma lembrancinha, viu? Uma lembrancinha. É uma bolachinha, mas nossa preletora. É uma lembrancinha também, viu? É simples, mas é com amor. Agradecer, amado. Coração, viu? Coração para vocês. Amém? Muito obrigada. Amém? Nós estamos de pé. Estamos indo para frente, que a paz de Deus, o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sempre presentes no meio dessa igreja, hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor, reunida nessa noite, aqui no Jardim Califórnia, comigo